Oi, anjinhos, tudo bem? Eu sou a pequena Yonhe, mais conhecida como Ana K-pop por vocês. Bom, eu irei falar aqui um assunto muito delicado. Como vocês podem ver no fundo do vídeo, é o Enhype. Bom, o assunto é eles. Bom, se a pronúncia do nome dos membros estiver errada, perdão, mas eu vou tentar ao máximo para poder falar o nome deles certos. Bom, recentemente, que eu acho que foi de ontem para hoje, o Joan abriu uma live para poder falar sobre algo muito desconfortável e delicado. Que tem algumas indinhas que talvez nem sejam indinhas de verdade, só estão querendo criar treta, que ainda fica criando brigas com os membros e até mesmo as indinhas que ficam negócio de o T7, que os membros ainda são 7. Gente, por favor, para com isso. Tá muito ruim. E os membros não estão gostando. Cada briga, cada falada que o Enhypen é 7 é tipo uma facada no peito pra eles, porque é algo que você não se supera da noite pro dia. Sei que demora. Sei que vai ter gente que às vezes não faz por mal, mas nem é todo mundo. Então nem use minha palavra que vocês não fazem por mal, porque tem gente que realmente faz por mal. Tem gente que fica querendo ver os membros sofrendo e que fica querendo, tipo, fama em cima dos membros, entendeu? E tem gente que realmente não faz, mas tem gente que faz. E eu só peço que todo mundo pare um pouco pra pensar que isso não dói só na gente, dói nos membros também. Dói em mim, dói em você, dói neles. E a gente tem que pensar um pouco, parar pra pensar que a Hybe só tá querendo fama. E quando a gente parar de ficar dando palco pra Hybe, a Hybe vai pegar e vai lançar outra polêmica. E esperamos em Deus que não lance nada. Porque quando a gente parar de falar da Hybe, a Hybe vai lá e vai virar assunto de novo. E a gente tem que estar preparado para o dia de amanhã, porque a gente não sabe quando a Hybe vai fazer outra coisa maléfica de novo. E esperamos que não. E se você parar pra pensar, a Hybe sempre faz isso por dinheiro e fama, reconhecimento. É isso que a empresa quer. Eles fizeram isso com a Danielle, com a Manon e com o Risson e talvez até com os outros idols que talvez eu não saiba ainda. E talvez já deve estar planejando outra coisa. Sempre eles vão ter um plano B. E isso é muito ruim. A gente fica dando palco. Então eu peço, não fica dando palco para as indinhas falsas que ficam criando brigas. E o próprio John falou na live que se ver mais gente fazendo brigas sobre o Enhypen OT7, ele não vai considerar essa pessoa como fã. Aí então significa que todos os meus anos de fãs vão ser jogados fora? Vão ser sim jogados fora. Para todos vocês que ficam fazendo briga vão ser jogados fora. Porque se vocês não respeitam o momento e não sabem a hora de parar, então vocês não são fãs de verdade. E ele está certo, ele não está sendo grosso e não está sendo delicado. E eu acho que é muito pelo contrário. Ele está sendo uma pessoa delicada por ainda estar pedindo respeito de forma educadamente. E tem gente que ainda vai provavelmente considerar isso muito errado. Ficam as pessoas na internet fazendo hashtag Risung volta e fica atacando hate nos membros e fica falando tanto de baboseira. Gente, por favor, para. Não é culpa do Evan, né? Agora como Evan. E nem dos membros, porque não é culpa deles, é culpa sim da empresa. Mas vamos parar um pouco, tá doendo. Sei que tem gente que vai assistir os vídeos antigos do Enhypen e fica com aquele aperto no peito, porque lembra da época que eles eram consideravelmente felizes. E agora já não estão mais tão felizes. Eu sei que eles vão superar e que a gente deve superar junto com eles. Todo mundo tá nessa caminhada juntos, todo mundo tá superando juntos. Tem gente que ainda vai ficar um pouquinho olhando pra trás e não vão conseguir seguir em frente. Mas, gente, por favor, vamos tentar. Juntos. Vamos tentar, por favor. E fazem isso por nós mesmos e pelo Enhypen, porque tá doendo neles. É um assunto muito desconfortável. Eles fazerem shows e as pessoas ficarem fazendo aqueles gritos de guerra que tem, que fica falando os nomes dos membros e todo mundo citar o Risung.
E é muito ruim, porque eles mesmos já mudaram o grito de guerra para os que tem só 6 membros, mas tem gente que insiste em fazer o Hissung. Contanto, eu acho que teve uma briga na fila do show do Enhypen sobre isso. Como vamos gritar o grito de guerra do Enhypen? Ah, eu irei citar o Hissung. Ah, eu vou respeitar o momento, não irei citar o Hissung. E começou uma briga. Eu acho que foi essa uma das brigas que teve lá. Se eu estiver errada, me perdoe, mas eu acho que foi essa uma das brigas que teve lá sobre quererem citar o Hissung no grito de guerra. E bom, é muito desconfortável e ruim. A palavra desconfortável vai ser a mais citada aqui porque é desconfortável. E é muito triste ver que tem gente que fica, sei lá, todo momento querendo citar o OT7, o Hissung, gente, por favor. Agora o OT6, se eu não me engano, né? Agora são 6, por favor. O OT7, infelizmente, acabou. Sei que vai ser difícil pra todo mundo, tá sendo difícil pra mim também, porque o Hissung, tipo assim, ele era um dos meus bias. E que em primeiro, Hissung, segundo dia em terceiro. Mas como o Hissung, infelizmente, teve que sair forçadamente, porque sabemos que ele não queria, ele simplesmente só queria lançar um solo e continuar com as atividades de um grupo. Mas a Hybe não entendeu o recado e usou essa vontade dele para uma vontade meio maior e ruim. E temos que respeitar isso. Acaba, gente, por favor. A gente tem que respeitar o momento. Sei que tá doendo. E parou. Literalmente para. Tem fãs que são adolescentes, né? Pré-adolescentes. Mas tem uns que já são maiores, né? Já são jovens adultos. Vão saber parar. Parem. Vocês têm que dar exemplo pra gente. Não a gente que tem que ficar dando exemplo pra vocês. Porque é nós que tá dando exemplo. Eu sou uma adolescente, não sou uma adulta, não sou uma jovem, eu sou uma adolescente. E eu estou falando isso. Talvez não seja com toda a maturidade do mundo o que eu estou falando. Mas eu tô tentando, no mínimo, deixar a situação confortável, porque tá muito ruim mesmo. É muito triste pro Hissung, que ele tá sozinho, não tá tendo um apoio quase que de ninguém, tá sendo de poucos mesmo. E o Enhypen tá no mesmo barco. Tá, pouca gente tá na internet amando eles. Esse negócio de ficar citando muito o OT7, vamos parar, vamos maneirar. Eu sei que vocês gostam muito do Enhypen de antigamente, mas a gente tem que seguir em frente. É uma caminhada. E a gente tem que continuar. A gente sabe que na vida nem tudo vai ser flores. Literalmente. Se a vida tem dois lados, um é bom e um é ruim, então vamos só indo, tipo, de zigue-zague. A gente sempre vai ter que ficar indo pra um lado e pro outro. Porque não tem como a gente se esquivar do que é ruim. Não tem como a gente se livrar das coisas. A gente tem que estar preparado já, gente. A gente tem que conseguir superar. Vamos, por favor. E olha, anjinho, se vocês estão entendendo isso, por favor, não vão sair desse vídeo e já começar a ficar citando o OT7. Vamos tentar, no mínimo, maneirar um pouco. Tá doendo nos membros, porque a gente sabe que dói. E tá doendo na gente também. Tá doendo em todo mundo. Repito e digo, está doendo em todo mundo. Então vamos tá dando uma parada, gente, por favor. Não quero que os meus anjinhos e minhas anjinhas venham fazendo isso com o Enhypen, porque se eu não faço, vocês também não podem. Não é querer fazer por vontade própria, porque tem gente que tá ganhando fama em cima dos membros, fingindo que está, tipo, citando o T7, sabe? É naquela torcida que ele vai voltar, a gente não vai. Talvez tenha uma esperança pequena, mas muito pequena mesmo, que uma hora vai se apagar. Mas vamos ter o mínimo de consideração pela dor deles e pela nossa dor também, porque mesmo que tendo poucas pessoas que citam o T7 sem querer, que não fazem por mal, dói nelas também, porque eu sei que dói. Eu mesmo, sem querer fingir, eu sou uma pessoa que quando eu tô no pessoal com a minha amiga, eu sem querer acabo citando o OT7 quando o nosso assunto é o Enhypen. Eu fico citando e eu fico mal pra caramba pensando, nossa, se os membros tivessem visto isso agora, nossa, não ia pegar bem. E também não pega bem no meu coração, porque dói, eu sei que dói
muito pra caramba. Mas agora que o Risson saiu, acho que era o que eu ia falar antes que eu cortei a frase, né, sem querer. Mas o que eu ia falar é que, como o Risson saiu, agora quem ficou em segundo lugar dos meus baias ficou o Jay. Então, o mais velho atualmente é o Jay. E a gente tem que aceitar que agora é 6, não é mais 7. E tá tudo bem. Pelo menos o Risson, ele não deu um desband de vez, né? Um desband, né? Ele, pelo menos, tá como solista. E vamos... Sei que tem gente aqui que talvez não tenha uma crença, mas os que tem, rezem, orem, fazem da crença de vocês para que os membros superem isso da forma mais boa possível, que não sejam forçados a superar, mas sim que seja no tempo deles. Porque a gente tá percebendo que tá tendo, talvez, eu não sei, mas tá tendo uma melhora um pouco. E vamos ajudar, não vamos piorar as coisas para eles continuarem sempre no mesmo lugar. Vamos tá mudando de fase, gente, por favor. Vamos ajudar eles também. Porque eles nos ajudam e a gente ajuda eles, entendeu? Vocês aqui que não. Ai, como eu vou conseguir ajudar? Vocês já estão ajudando de grande forma, só não ficar citando muito o OT7. Não citando seria uma ótima opção. Mas começar aos poucos a citar menos o OT7. O Hissung já tá sendo ótimo, muito mesmo. E vamos tentar. Eu tento também, vocês tentam, eles tentam e vai tá dando tudo certo. Espero que vocês considerem a palavra do John e dos membros e a minha também. E de todos os influencers no YouTube que estão falando sobre isso, porque é um assunto muito delicado. Temos que entender que a vida não é flores e que sempre vai ter alguma coisa ruim. E a gente tem que aceitar que os membros estão desconfortáveis e está doendo. E eles estavam tão felizes, gente. Eles estavam tão felizes antes e agora também. Então, vamos parar um pouquinho com briga. Não vamos fazer mais uns membros terem que abrir uma live para poder pedir. Ficar pedindo por obséquio para poder todo mundo parar. Vamos parar mesmo. Só com um membro. Tipo assim, ele foi lá pra representar todo mundo. Então a gente viu que a coisa tá muito feia. Então vamos tá parando um pouco. Sei que dói, vocês vão querer falar. Mas, gente, fazer hashtag, ficar fazendo coisas no YouTube, em qualquer outra rede social que existe, não vai adiantar nada. Porque eu sei que não adianta. Porque a raiva está fechando os olhos e está cobrindo os ouvidos pros indígenas e pros membros. E vocês que só estão querendo ficar ganhando fama em cima do caso do Enhypen, por favor, parem, que vocês só vão ficar recebendo chicotada por aí, porque tá muito ruim. E vocês ainda ficam colocando esperanças em pessoas que estão realmente machucadas. Então, pensa, porque se fosse você no lugar dessas pessoas que estão recebendo uma inspiração de esperança de vocês, que já pegaram a referência que o Hissung já não vai voltar, mas aí vocês ficam postando na internet, o Hissung volta sim, gente, vamos tentar, faz hashtag. Aí as pessoas vão lá com toda a inocência do mundo, só querendo que o Hissung volte, você vai estar ganhando fama em cima. Literalmente, vai estar ganhando fama em cima. Então vamos parar. Se fosse você no lugar dessas pessoas, você se sentiria mal depois que descobrir que tudo aquilo foi falso, não valeu pra nada. Porque a gente sabe que não vai valer. Se valer, poxa, tô muito feliz que valeu os nossos hashtags. Não meus, que eu quase que não faço hashtag, na verdade nem faço. Então vamos tá parando, gente. Por favor, vamos respeitar o momento. Vai chegar a hora certa que todo mundo tá feliz novamente, que o K-pop volta a ser colorido. Porque tá tendo muito caso ruim, gente colocando roupas curtas, integrantes, né? Uma indireta fortíssima pra uma empresa, se vocês pegarem a referência. E gente se separando por aí, saída de membro, tá muita coisa. Tá sendo um impacto fortíssimo pra cada um, impactos, bombas. Mas calma, vai dar tudo certo, Deus está no controle, e se a gente saber controlar os nossos sentimentos sobre isso, os nossos próprios impactos, vai estar tudo certo, porque o impacto cai diferente para todo mundo. Vai ter gente que vai cair um impacto mais forte, gente que vai cair um impacto mais fraco, gente que vai cair um impacto assim fortíssimo, mas vai superar. Se tem gente superando, você também consegue superar. Um beijo, Gi.